noite a todos vocês. Hoje iniciamos uma caminhada, espero que exitosa, e que traga para você, telespectador, o conhecimento necessário para o enfrentamento dos desafios do hoje e do amanhã com relação ao futuro e as questões que envolvem também a área socioambiental. Socioambiental nós vamos entender como todos os seres humanos que habitam nessa nossa comunidade hoje chamada cidade de São Paulo. Motivo pelo qual até temos hoje a satisfação e a honra de termos no nosso primeiro programa de estreia a doutora Mariane Pinotti, que gentilmente nos cedeu parte do seu tempo por ser uma profissional extremamente atribulada, e em especial hoje coordenar a Secretaria do Município de São Paulo, que é a secretaria que trata da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Um desafio para lá de árduo. Mariane, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, cara. Quero que você possa, nesses nossos minutos, contar um pouco da tua experiência, até porque é uma secretaria relativamente nova dentro da estrutura do município de São Paulo, mas nem só por ser nova, isso significa, não só por ser nova, que os desafios não são gigantescos. Muito bem-vinda e nos conte um pouco dessa secretaria e da sua atividade. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com você no Futuro Ambiental, né? Esse programa que eu tenho certeza que vai trazer muita transformação, enfim, na cabeça e na forma de pensar das pessoas. Então, eu estou à frente da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida desde o início do governo do prefeito Fernando Haddad, há um ano e pouquinho. Eu sou médica, venho, enfim, da área de saúde, e fui convidada para esse desafio que eu aceitei com muito carinho e muita vontade de transformar. As pessoas com deficiência vêm tendo um novo olhar do mundo, e o Brasil participa disso, né, na sua inclusão. São pessoas que historicamente ficaram segregadas da sociedade, depois as entidades tomaram conta dessas pessoas por muitos e muitos anos, muitas décadas, e desde muito pouco tempo, dos anos 2000, é que o poder público passou a ter um olhar importante na inclusão dessas pessoas na sociedade. Então a gente tem como marco fundamental dessa mudança a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 2008, Algo recente, realmente. Muito recente, né, que traz à luz, né, essas pessoas como sujeitos de direitos, né. Então, a partir da convenção, a educação teve que ter um olhar novo para isso, a saúde, a habitação, a mobilidade urbana, as calçadas, o transporte, né, para incluir, para que as pessoas com deficiência possam participar da vida das cidades, da vida do país. Então, a missão da secretaria é essa, né, Cássio, é trazer, fazer com que as pessoas com deficiência possam viver os seus direitos na cidade. Então, para isso a gente construiu um plano, que a gente chama de Plano Municipal de Ações Articuladas para a Pessoa com Deficiência, São Paulo Mais Inclusiva. É um plano que trabalha com 20 secretarias, e que a gente pactuou ações com todas essas 20 secretarias. A princípio são 70 ações que a gente deve desenvolver aí nos próximos 3 anos, mas estão divididas em 5 eixos. O eixo de acessibilidade, que fala muito de calçadas, de mobilidade urbana, de acessibilidade nas escolas, enfim, rampas, piso tátil para pessoas com deficiência visual, pessoas que falem língua de Libras para pessoas com deficiência auditiva, sinais para pessoas com deficiência intelectual poderem transitar nessa escola, enfim, acessibilidade não só como um chão liso e uma rampa, uma acessibilidade de comunicação também. E você tocou num aspecto muito importante, porque de fato, se não houver efetivamente, né, uma ação coordenada e integrada também das demais secretarias, não acontece, exatamente. Então é um ponto muito importante mesmo. E talvez até um marco divisório, porque até então muitas das ações eram ações ou pontuais ou isoladas, né? Dificilmente existia uma ação coordenada ou pelo menos dividida entre todas as secretarias. E as secretarias precisam se
se sentir parte, né, desse movimento de inclusão, que é um movimento que vai ter que acontecer na cidade, né, na sociedade. Eu costumo dizer, a gente conversa bastante sobre isso com os técnicos, com o pessoal da secretaria, das outras secretarias, que a gente divide a deficiência em 4 tipos. Deficiência física, deficiência auditiva e visual, que são as deficiências sensoriais, e deficiência intelectual. A gente, com acessibilidade, enfim, arquitetônica, com tecnologia, né, vai cada vez mais incluindo as pessoas com deficiência física e sensorial. As pessoas com deficiência intelectual precisa ter um movimento cultural para incluí-las. Né? Então é uma questão, uma questão de mudança de olhar para aquelas pessoas, né? Você passar a olhar para o potencial de uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, ao invés de olhar para a sua deficiência. Né? E pensar que investindo naquela pessoa em todos os sentidos, né, principalmente na convivência dela com a sociedade, né, você vai conseguir com que ela chegue ao maior potencial dela, né, que é um potencial muitas vezes muito maior do que se imaginava no início. Né. Então é fundamental, a gente tem todos esses eixos que eu estava falando, de acessibilidade, de atenção à saúde, de acesso à educação, cultura e esporte, e de inclusão social e de trabalho, mas eu acredito muito em 2 eixos para a gente mudar essa história no nosso país, né, que é a educação. Sem dúvida alguma. As crianças hoje com deficiência, dentro das escolas regulares, misturadas com as crianças sem deficiência, elas vão poder avançar no seu potencial. Né? Porque a competitividade existe para isso também, e é boa. Né? Todas as crianças vão aprendendo com os amiguinhos também, né? Claro, e avançando nesse sentido. Então aquela coisa da criança com deficiência na escola especial, o tempo todo vendo limites nas outras crianças também, não faz com que ela avance. Né? Então isso é uma área que a gente tem trabalhado bastante, a outra área de trabalho. Né? O emprego dignifica todas as pessoas, né? Inclusive as pessoas com deficiência, que precisam trabalhar. Tem razão. E que muitas vezes são as mais marginalizadas. Pois né? O que você observou é muito verdadeiro. Né? Normalmente quando se olha uma pessoa com uma deficiência ou algo excepcional ou especial, tem-se a impressão que ela é incapaz de desenvolver qualquer atividade, seja ela qual for. Né? O que não é verdade. Muitas vezes ela desenvolve, inclusive, com uma competência muito maior do que uma pessoa sem uma deficiência. É isso mesmo. Na verdade, assim, tem até exemplos interessantes disso. Enfim, exemplos de pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, que são muito mais concentradas no trabalho do que quem ouve, né? Porque ficam isoladas mesmo, prestando atenção naquilo. Mas tem alguns exemplos de algumas empresas americanas que incluíram pessoas com deficiência intelectual e que mostraram um aumento no lucro da empresa. Olha que interessante. A partir de uma melhor relação entre as pessoas dentro da empresa, que a presença daquela pessoa com deficiência intelectual trabalhando ali fez com que todo mundo passasse a ajudar aquele menino a cumprir a função dele melhor, a conversar entre si, a combinar estratégias para ele poder estar incluído, e aí a empresa cresceu. Né? Então a gente tenta levar isso até para os empresários brasileiros, a gente tem a lei de cotas hoje em dia, né? O que já facilita muito, também. muito, assim, até me perguntaram uma vez se eu sou a favor ou contra a lei de cotas. Eu falo que espero que um dia a gente não precise de lei de cotas, mas hoje a gente precisa, né? Porque senão as empresas não vão empregar pessoas com deficiência. É verdade. Muitas vezes isso é um fato, né? Se questiona, puxa, mas por que existe uma lei que me obriga? Não necessariamente o início tem que ser via lei, mas uma lei ela facilita porque ela ajuda muitas vezes a criar a cultura de que sim, você pode dar emprego, sim, você vai ter um profissional. E são profissionais que muitas vezes até por falta de uma das funções acabam desenvolvendo outras, que nós que não temos essa ausência da função, muitas vezes não desenvolvemos. Né? Então eu acho que isso é excepcional. E acho também muito importante, Mariane, você falar, eu tive na secretaria recentemente e pude ver o entusiasmo de todos com relação a um projeto que acredito que talvez venha até ser aí o espelho de São Paulo para todas as demais capitais, até porque São Paulo o que faz é exemplo para o resto do país, que é com relação à Central de Intérprete de Libras. Mariane estava me contando antes do início da gravação
que Libras não é só uma linguagem, mas ela tem uma característica muito interessante por ser também considerada a segunda língua do país. Então, eu gostaria que você falasse isso um pouco. É isso mesmo. A língua de Libras é a língua de sinais que as pessoas com deficiência auditiva, os surdos, usam para se comunicar, né? Aproxima muito essas pessoas da sociedade, né? Então, cada vez mais a gente precisa divulgar a língua de sinais, né? E principalmente os serviços públicos precisam ter uma possibilidade de receber pessoas que falem essa língua, né? Então, o pensamento da Central de Libras é exatamente essa. Num primeiro momento, fazer com que a gente tenha uma conexão de internet com vários serviços públicos e uma central com tradutores e intérpretes de Libra. Então, a tradução vai ser feita via internet para a pessoa com deficiência auditiva que está num hospital, por exemplo, ou num posto de saúde, ou numa subprefeitura, ou num CAT, que precisa de uma informação e não consegue se comunicar lá. O funcionário que está atendendo faz contato com a Central de Libras e as televisões se comunicam ali, e o tradutor vai traduzindo da nossa central para que eles possam ter essa conversa e resolver o problema dessa pessoa com deficiência auditiva num serviço público. Como é por internet, e essa ideia nova é interessante, porque o serviço de tradução em Libras já existe, a gente já faz, mas é presencial, né? Então, a pessoa com deficiência auditiva agenda e o intérprete acompanha numa consulta médica, acompanha para fazer um cadastro, qualquer necessidade que essa pessoa tem. A gente consegue fazer muito pouco, né? Com a possibilidade dessa central funcionando na secretaria, a gente vai poder traduzir para muitas pessoas, enfim, sem precisar do deslocamento, né? Isso vai ser um avanço importante. Isso é uma demanda já antiga da comunidade surda e a gente vai botar em funcionamento esse ano ainda. Eu acho que vai ser uma transformação importante para a nossa cidade. Sem dúvida vai. E quando você disse assim, ainda é um pequeno passo. Eu tive a oportunidade de comentar, até porque fiquei maravilhado com esse programa da Secretaria. Aliás, dou os parabéns a você, porque de fato é algo que eu não tinha a menor consciência, né, da abrangência, da importância e da extensão. Até porque muitas vezes, por não fazer parte do nosso cotidiano, dificilmente a gente presta atenção, né? Mas eu quero que você saiba que com todos com os quais eu comentei, ficaram perplexos, primeiro, pelo envolvimento do poder público na causa, pela preocupação do poder público com essas pessoas com deficiência, em especial nessa que você citou, né? E com a maravilha que é esse programa A Porta que Abre para o portador, exatamente, para essa pessoa. É, né? Muito importante mesmo, é muito importante, porque a gente pensa, acho que quando a gente pensa em deficiência, talvez a deficiência visual seja a que mais assusta. Sem dúvida alguma. Acho que, enfim, as pessoas que não têm deficiência, quando pensam em ficar cegos, né? Exatamente. Eu acho que é a coisa que mais assusta, mas a deficiência auditiva isola muito as pessoas. Tem razão. Sabe? Tem razão. A falta de poder se comunicar é uma coisa muito... Isso não acontece com o cego, né? A pessoa com deficiência visual, ela se comunica. Ela tem dificuldade de transitar, mas junto com alguém ela se vira bem e tal. Os surdos ficam muito isolados e eles se isolam também em comunidades. Eu não sei se você teve a oportunidade, e acho que vale a pena quem puder assistir a peça Tribos, do Antônio Fagundes e do filho dele. Enfim, a gente sai bem angustiado da peça e tal, mas coloca muito essa questão da dificuldade de comunicação da pessoa com deficiência auditiva e ainda divulga bastante essa questão de acessibilidade, porque eles fazem a peça uma vez por mês com tradução em Libras e com estenotipia e audiodescrição para os cegos entenderem o que está acontecendo no palco e tal. Então é uma propaganda boa do nosso trabalho também, né? Que é fazer uma peça de teatro com um ator famoso, com um desenho universal, onde todas as pessoas podem participar e entender e assistir. Que beleza! Nós vamos fazer um pequeno intervalo na nossa volta. Vamos ouvir agora um pouco da médica, que também já foi secretária da Saúde. Futuro Ambiental volta já. A gente acredita que se o poder do amor vencer o amor pelo poder, teremos paz. A
Paz não é uma palavra de efeito em discursos políticos. Para fazer a paz, só tem uma receita: respeito. O respeito não existe para quem devasta a floresta, para quem não repensa suas atitudes. O que pedimos é simples: respeito. E só com respeito teremos paz. E como nossa mãe é verde, a nossa paz é verde. Greenpeace, acredite com a gente e junte-se a nós. Estamos de volta com o Futuro Ambiental, hoje recebendo Mariane Pinotti, secretária municipal, que falou no nosso primeiro bloco muito a respeito da secretaria da pessoa deficiente e mobilidade reduzida. E agora, neste segundo momento, depois de expor um pouco dos desafios da secretaria, vai nos falar da questão que eu anteriormente citei, que foi a experiência dela também na vida pública com relação à Secretaria da Saúde. Digo por quê. Mariane Pinotti é médica, ela dirigiu durante muito tempo, na qualidade de diretora, o departamento de mastologia do Hospital Pérola Byton, que é a especialidade dela, casada com Marcelo Genari, possui 2 filhas, é diretora também e coordena uma clínica enorme na Avenida Brasil, também foi durante muito tempo envolvida, até queria que você falasse isso um pouco, Mariane, com relação à pesquisa, porque o Brasil ele não tem uma história como outros países, e aí sempre fica aquela dúvida se é por falta de pessoas que acreditam em investimentos públicos, enfim, com relação às pesquisas, mas eu queria primeiro começar dessa tua experiência como secretária da Saúde, também num município muito próximo aqui de São Paulo. Então, Cássio, na verdade eu fui secretária de Saúde de Ferraz Vasconcelos, né, em 2009 até o começo de 2010, 1 ano e meio eu fiquei na secretaria. Foi uma experiência interessantíssima para mim, muito produtiva, porque é uma cidade com bastante dificuldade, né, tinha um sistema de saúde bastante desorganizado e com várias carências. A gente conseguiu, nesse ano e meio, organizar esta pequena rede de saúde, né, e dar um olhar importante na questão de prevenção e educação para a saúde, que eu acredito muito, né. Isso é uma coisa que vem de DNA, né? Meu pai, Dr. Pinotti, foi um dos pensadores do Sistema Único de Saúde no Brasil, né, implantou o SUDES no estado de São Paulo, e a gente sempre, desde formada, trabalhei com ele e sempre segui essa área. Gosto muito de saúde pública, gosto muito do sistema público em geral, acho que a gente tem muito que avançar nisso, mas a experiência de Ferraz foi muito importante para mim, muito, porque a cidade de Ferraz ela é muito parecida com as nossas periferias da cidade de São Paulo, uma cidade que tem, basicamente é uma cidade de dormitório, as pessoas se deslocam de lá para trabalhar durante o dia, voltam para dormir à noite, mas precisam se cuidar na cidade, né, ter educação, transporte, a moradia e a saúde. A gente basicamente conseguiu deixar um legado para Ferraz bonito na questão da saúde da mulher. A gente organizou um centro de atenção integral à saúde da mulher lá, um ambulatório muito bem montado, que faz um trabalho não só de diagnóstico, tratamento das doenças, mas principalmente de educação para a saúde e prevenção de doenças, né? Então a gente levou esse novo olhar para a saúde da cidade. Isso também passou a ser tratado nos postos de saúde, nas 12 unidades básicas de saúde de lá, e eu acho que esse legado ficou, e foi uma coisa importante que a gente deixou na cidade de Ferraz. Tenho muito carinho pela cidade até hoje, e hoje agora nesse novo desafio aí da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. E eu acho que também muito vem da bagagem que você já adquiriu quando diretora, né, do Departamento de Mastologia do Hospital Pérola Byton, né? Eu fiquei 7 anos como diretora da Mastologia do Pérola. Eu sou ginecologista, de formação, fiz meu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo na área de câncer de mama,
e aí fui convidada para dirigir o serviço do Pérola, que é o maior serviço de câncer de mama da cidade, até hoje é. A gente fazia naquela época 1.200 casos de câncer de mama por ano, hoje deve fazer mais ou menos esse mesmo número, é um número bastante significativo. Né? E com um atendimento integral para essas pacientes também, que é um olhar que meu pai sempre trouxe, que a gente sempre fez questão de trazer, né? Não só o olhar do tratamento em si, mas um olhar da saúde da mulher de forma integral, mesmo para aquela paciente que tem câncer. Né? Então, não esquecer, né? A gente não pode esquecer, isso é uma coisa que eu sempre insisto, que as mulheres não são só mama e colo do útero, né? E não ficam só grávidas, né? E têm bebês. Né? O sistema de saúde tem essa mania, entre aspas, ruim de olhar para a mulher com um olhar especial no momento que ela está gestando e tendo seus filhos e amamentando, né? E esquecer a mulher no resto da vida dela. Né? Mas as mulheres precisam do sistema de saúde mais do que os homens na sua juventude. Né? A mulher jovem adoece mais do que o homem jovem por questões ginecológicas, por questões hormonais. Né? As mulheres têm que ter um olhar na adolescência, hoje em dia isso é muito importante, né? Para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, prevenção do HPV, que agora está muito... Já saiu a campanha da vacina. Da vacina, que é muito importante que as mães tenham esse olhar e levem suas filhas para tomar a vacina do HPV. O HPV é o grande vilão na causa do câncer de colo uterino. Né? Então, se a gente conseguir controlar o vírus, provavelmente a gente vai conseguir controlar essa doença que é tão triste no Brasil ainda. Né? A mulher precisa de toda uma atenção, né, na época que ela está gestando, que ela está tendo seus filhos, que ela tem, às vezes, hemorragias, que ela tem problemas de tensão pré-menstrual. A partir dos 40 anos a gente precisa ter um olhar importante na questão do câncer de mama, começar a prevenção do câncer de mama com mamografias anuais para todas as mulheres. Né? O risco sobe muito a partir dos 40 anos, então a gente precisa ter este cuidado. É o segundo câncer que mais mata mulheres no Brasil. Puxa, o segundo câncer, Maria? Ele só perde para câncer de pele, né? Que é o câncer que mais atinge a população brasileira. Né? Então, esse é um dado. Câncer de mama é o segundo câncer em número, né? E, enfim, a gente tem que ter um olhar muito importante para isso hoje. Toda mulher tem que ter na cabeça que precisa, a partir dos seus 40 anos, começar a fazer sua mamografia. Precisa fazer autoexame, precisa ir no mastologista ou no ginecologista uma vez por ano, precisa, mas o mais importante de tudo é a mamografia. Mariane, estou com uma dúvida, que talvez seja a mesma dúvida do telespectador, em especial da mulher. Né? Você acredita que esse dado alto que você acabou de passar é fruto, muitas vezes até do preconceito da mulher para com essa situação de ter que fazer um exame, desinformação da necessidade do exame, dessa prevenção, ou se fazer algo preventivo, ou muito mais é a logística do sistema de saúde? Eu acho que as mulheres querem se cuidar. O que eu vejo é que as mulheres têm preocupação com a sua própria saúde, apesar de elas se colocarem sempre em último lugar. Elas cuidam da saúde dos filhos, da saúde do marido, para depois pensar na sua própria saúde. Mas a dificuldade de acesso é muito grande, né? Principalmente para as nossas mulheres usuárias do Sistema Único de Saúde. Né? Elas precisam ir um dia para marcar consulta, e um outro dia vai passar com o ginecologista, que vai pedir os exames. Às vezes o médico não está, ela perde esse dia também. Né? Tentar agendar e fazer esses exames, tentar voltar no médico para mostrar os exames, enfim, o sistema não é acolhedor para a mulher no sentido da organização da vida dela. Muitas vezes ela precisa deixar os filhos com um vizinho ou com alguém para poder ir fazer esses exames, ela precisa perder um dia de trabalho, né, que não é fácil. Então, o que a gente entende como uma coisa melhor nesse sentido? O que a gente fez em Ferraz, por isso que Ferraz me empolga. A gente conseguiu em Ferraz organizar, como meu pai fez no Pérola 20 anos atrás, um check-up simplificado para todas as mulheres que procurassem o serviço. Então a mulher procurava o serviço porque estava com uma dor pélvica, por exemplo. A gente diagnosticava, resolvia a dor pélvica, tratava se fosse uma infecção, por exemplo, mas a gente já no mesmo dia colhia o Papai Nicolau, agendava a mamografia, fazia um ultrassom transvaginal se precisasse, se ela tivesse mais de 50 anos, já fazia uma densitometria óssea que tinha no mesmo lugar, ou seja, aproveitava a vinda da mulher em busca do sistema de saúde
para acrescentar ações de educação e prevenção. E com isso a gente ganhava tempo para ela, resolvia os problemas e prevenia doenças possíveis que fossem acontecer. É uma lógica que está no Sistema Único de Saúde, mas que não está implantada. É verdade. Que a gente precisa fazer um esforço que não é um esforço muito grande, é um esforço na verdade, acho que de um desejo político mesmo e de uma organização de gestão que é simples, né? Usar o profissional não médico para organizar isso. O médico é muito caro para ficar pensando e usando uma consulta mais prolongada para explicar tudo isso para paciente. A gente usa muito a técnica de enfermagem nesse sentido. Então, em Ferraz eu tinha 10 salas, com uma técnica de enfermagem por sala, 3 médicos, que circulavam nessas salas, que faziam o atendimento da parte que lhes cabia, e as técnicas marcavam a consulta, marcavam os exames, explicavam a receita, o preparo para o exame, enfim. Eu acho que a gente, organizando, você consegue oferecer um serviço de melhor qualidade, em menos tempo, para que as mulheres possam se cuidar melhor. É verdade, é verdade. Eu, no início desse nosso segundo bloco, tinha dito que um dos pontos que eu gostaria de abordar com a doutora Mariane era também a questão de pesquisas, mas eu vou deixar aqui uma interrogação, assim como um convite para que ela volte. E você, telespectador, vai ter a oportunidade de ver que ela estará sempre presente conosco, por alguns motivos. Entre eles, eu vou elencar aqui 2. Quando do início da nossa entrevista, eu fiz questão de deixar as questões mais ligadas à pessoa dela para esse nosso final, que era uma dúvida se eu começava na apresentação dela, mulher, mãe, esposa, enfim, ou deixava para o final. Ela é filha, como já foi aqui dito, do nosso saudoso professor José Aristodemo Pinotti, que muita saudade deixou a todos, que tiveram contato com ele ou que ouviram da grandiosidade da pessoa que era o professor. E que eu sei que da onde ele está sente um orgulho tremendo, porque deixou um ser humano maravilhoso, que é esta jovem moça que hoje aqui vem nos dar essas palavras. E isso é verdade, Mariane. Eu fico muito feliz de saber que o nosso programa Futuro Ambiental, que também tem um viés grande na área socioambiental, tem hoje à frente da secretaria uma pessoa como você, preocupada com o próximo, o que não é fácil e nem fácil, acho que de achar mesmo hoje em dia, pessoas que se preocupam com o próximo, têm uma bagagem como a que você tem, né, no seu histórico. Então eu fico muito feliz, dou a você os parabéns e quero que saiba que é de fato uma alegria muito grande poder ter você na nossa sociedade e saber que a secretaria está tão bem cuidada e dirigida. Parabéns, muito obrigado por ter nos dado essas palavras e um pouco do teu conhecimento e da tua bagagem. Espero realmente poder contar com você aqui em outros programas. Conte comigo sempre, viu, Cássio? Estarei sempre que for convidada. Parabéns pelo programa, que é desafiador. Sim, eu tenho certeza verdade, que as pessoas vão gostar muito de te acompanhar. E parabéns. Se Deus quiser. Telespectador, não deixe de ver o nosso próximo Futuro Ambiental. Muito obrigado pela sua audiência, atenção. Espero que tenha, assim como eu, desfrutado desse contato com a professora, se assim posso chamar, a professora Mariane Pinotti, que nos trouxe um pouco da sua experiência pessoal nas várias áreas da administração e pessoal que passou. Muito obrigado e até o próximo.